E o tema de hoje é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. Quero que você acompanhe comigo a leitura do texto, Lucas 11, verso 9, e em seguida o verso 13. Talvez seja projetado apenas o 13, pode deixar o 13 aberto aí, mas veja o 11 para a gente entender o contexto desse versículo 13. Se você tem a mesma versão que eu, que é a revista atualizada, quero que você leia o 9 comigo. Vamos juntos? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos para o 13 agora, está na tela aqui. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Entende? Às vezes a gente pega esse versículo primeiro e a gente pensa que esse versículo é apenas na questão de pedir algumas coisas pessoais, coisas do dia a dia, suprimentos de situações. Também é, mas não é somente isto. O texto está nos dizendo que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E a pergunta que eu tenho para iniciar esse tempo com vocês é: você já é cheio do Espírito Santo? Você já experimentou, já teve essa experiência de ser cheio do Espírito, de se quebrantar na presença do Senhor? Há 2 domingos atrás eu falei de avivamento, né? Domingo passado eu falei de ide, e hoje eu quero falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio. Não é uma atividade. Eu quero que você preste bastante atenção numa outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo não é uma atividade do Espírito Santo, mas é uma atividade de Jesus derramando do seu Espírito em nós, fazendo descer sobre nós o seu Espírito de maneira particular. É muito pessoal. Nós não devemos falar sobre reivindicar, tomar posse. Ouvimos muito isso nas igrejas. Em algumas igrejas fala, reivindique, tome posse. Não é bem assim, porque a iniciativa do envio ou da vinda do Espírito Santo não é nossa. Eu não consigo programar, vamos fazer um culto que Deus vai derramar o seu Espírito. Não é assim. Você ser cheio do Espírito Santo é algo muito pessoal. É muito interessante, meu irmão, minha irmã, notarmos isso na história da igreja. Algumas vezes o Espírito desce de uma maneira sobre um indivíduo ou um grupo sem que eles esperassem, sem que eles buscassem. Inesperadamente, surpreendentemente, as pessoas se espantam, porque o Espírito Santo vem sobre um povo, sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, e quebranta aquelas pessoas, e faz com que aquelas pessoas se rendam aos pés de Deus. Mas nem sempre é assim, e eu estou particularmente ansioso hoje para falar para você que no aspecto de buscar ser cheio. O texto que nós lemos, Jesus está dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É um sentido de persistência, insistência, perseverança. Me lembro, Gerson, você está aqui, o Gerson ama o livro de Atos, né, Gerson? Confesso para você que é o livro que eu mais gosto. Gosto de muitos livros da Bíblia, mas eu fico fascinado todas as vezes que eu leio o livro de Atos e ver que uns discípulos que estavam morrendo de medo, escondidos, de repente, Deus os enche de poder e a igreja cresce. A igreja começa a crescer, a palavra começa a ser divulgada. Por quê? Porque Jesus disse lá no final de Lucas: permaneçam em oração até que venha sobre vós o Espírito. E eles esperaram, e Deus os capacita, Deus os enche. E de repente um Pedro medroso começa a pregar. Na primeira pregação,
3.000 pessoas se convertem. Como não pode ser ação de Deus isso? Só pode ser ação de Deus. E aí você pode perguntar, pastor, mas como que eu faço isso? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Não é mágico, não tem como eu fazer algo e as coisas acontecerem, mas eu posso buscar. Eu posso buscar. Eu disse semana passada no culto, quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado que você tem? Por causa de algo que você fez? O meu desejo hoje, meu irmão, minha irmã, é criar dentro de você a ânsia, o desejo por essa bênção que tomou conta da igreja lá primitiva e que sempre caracterizou a igreja em dias de avivamento, que é um despertamento espiritual que vem do Espírito Santo. Quando a igreja vibrante age verdadeiramente como igreja de verdade. E a pergunta que eu tenho para você e para mim hoje, será que nós como igreja, pensando na igreja local, será que nós já experimentamos esse mover de Deus na igreja? Pessoalmente, você já experimentou isso? Já teve momentos de quebrantamento em que você estava orando e de repente Deus quebrou você, você chorou, você se entregou na presença de Deus e você sentiu um derramar do Espírito Santo sobre você e você começou a se sentir tão pequeno diante de tanta grandeza, como eu disse semana passada pregando sobre Isaías. Isaías, quando vê o trono de Deus, vê a santidade de Deus, ele olha para si e fala: quem que sou eu? Sou pecador, sou falho, e meus olhos viram a santidade, viram o rei. Sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. E Isaías então se rende diante do Senhor. Você já teve uma experiência desse tipo? Você já experimentou uma visitação do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, quando você esteve em oração? Eu quero desafiar você e tratar com vocês 4 pontos, apenas 4. Apenas 4. Primeiro ponto: perceba a possibilidade. Perceba a possibilidade. Muitos pensam, preste bastante atenção, muitos pensam que quando entregam a vida para Jesus e recebem a Jesus como Senhor e Salvador, elas já são cheias do Espírito Santo. Essa não é uma verdade absoluta. Alguns, no momento em que entregam a vida para Jesus, são cheias. Outras dependem do tempo de busca da presença de Deus. Todas já têm o Espírito Santo, todas já foram seladas pelo Espírito Santo, porque o cristão só é cristão porque tem o Espírito Santo dentro de si. Mas elas não estão cheias. Elas não estão cheias. É possível um cristão ser salvo, mas não estar cheio do Espírito. Tem momentos da nossa vida. Então é importante você pensar sobre isso. Pessoas que pensam que já estão cheias quando entregam a vida para Jesus, elas param de buscar, elas param de orar, elas estão satisfeitas e acomodadas com a vida de um cristianismo medíocre. Embora salvas, elas não experimentam uma vida em abundância que Deus oferece. Davi fala isso lá no Salmo, eu acho que 32 ou 51, que ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Às vezes você é salvo, você entregou a vida para Jesus, Deus te trouxe para Ele, o Espírito Santo se move dentro de você, mas falta aquela vida exponencial. Você vive aquela vida fraca perto do que Deus pode oferecer para você, acomodado. Talvez muitos pensam: eu já tenho o que eu poderia ter, tudo o que resta agora é continuar me rendendo, permitindo que o Espírito Santo desempenhe o seu papel na minha vida. A gente espera apenas o ordinário de Deus, o básico. Ou seja, vou para a igreja, oro em casa, nos alimentos, vou durante a semana, todo dia, toda semana vou,
estou cumprindo o meu papel de cristão. Mas você acha que Deus quer apenas uma vida assim, monótona ou ordinária na sua vida? Ou você acha que Deus quer algo extraordinário na sua vida? O que você acha? Quem acha que Deus quer algo extraordinário na sua vida? Levante a mão aí. Eu creio que Deus não me salvou e não salvou você que está aqui hoje apenas para você ser um cristão que vem à igreja e exerce a sua vida cristã no seu dia a dia. Deus quer que você viva com alegria, uma alegria fora das circunstâncias que você passa. Vivemos um tempo muito difícil, não é verdade? 9 meses nessa crise pandêmica, ou nessa pandemia que tomou conta do mundo, no Brasil, do nosso estado, agora aumentando os casos. Se a gente, é uma alegria, essa alegria que o Espírito Santo dá para quem é cheio dele, incircunstancial, é independente da circunstância. Por isso que eu inicio com essa proposição: existe a possibilidade de algo que você ainda não experimentou ainda. Existe essa possibilidade. 1 Pedro 1,8 diz assim, olha, Pedro está escrevendo, eu quero que você entenda para quem que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para o pessoal da dispersão, pessoal, muitos deles que ele nem conhecia pessoalmente. E ele diz assim: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você exulta com alegria indizível e cheia de glória na presença de Deus? Você já experimentou uma alegria indizível, ou seja, uma alegria que você não tem palavras para expressar, e você sentiu a glória da presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, no seu tempo de oração? Se isso for uma verdade para você, amém. Mas eu estou falando hoje com pessoas que não podem dizer isso e sentem, na verdade, que essa não é a verdade para elas ainda. Aí você pode perguntar: pastor, então o que eu faço? Eu não experimentei isso, eu não tive uma experiência de Deus me tomar, me quebrantar na presença dele. Você pode dizer: pastor, isso deveria ser verdade para mim, mas ainda não aconteceu. Não aconteceu comigo. Eu ainda, pastor, pode ser que você pense: pastor, eu ainda leio a Bíblia, mas eu não consigo entender muito o que a Bíblia fala. Pastor, eu oro, mas parece muito repetição. Pastor, eu ainda não senti de fato o amor de Deus sendo derramado sobre mim. Eu vejo, talvez você pense, e eu já pensei assim: pastor, eu vejo pessoas pregando, falando de experiência com Deus. Eu queria isso, mas não experimentei. E é interessante que Pedro, quando escreve em 1 Pedro 1,8, ele assume isso em relação a cristãos que ele desconhecia, para os quais ele estava escrevendo. E ele diz: eu sei que isso é verdade para vocês, estrangeiros que estão espalhados por diferentes países. Ele sabia que aquela igreja que estava espalhada em vários lugares estava cheia do Espírito Santo. Aí você pega a sua Bíblia, se você já teve essa curiosidade de ler o livro de Atos, você vai para o Novo Testamento e você vê a vivacidade daquela igreja, o poder, a alegria, a entrega, a emoção que aquela igreja tinha. Eles saíam felizes dos tribunais porque eles se achavam dignos de serem perseguidos por Jesus, por causa de Jesus. Eles tinham emoção. E a pergunta que eu tenho para você e para mim mesmo, eu confesso que fui desafiado por isso: nós somos assim? Nós somos assim? Pensando na igreja local e na igreja geral, será que a igreja que se diz cristã no Brasil e no mundo, num geral, é uma igreja que tem poder, que tem alegria, que tem entrega, que tem emoção dentro das suas celebrações, no seu dia a dia? Como aquela igreja de Atos 2, 42 a 47, em Atos 4 também, a partir do verso 32, que se não me falha a memória, eles tinham tudo em comum, eles partilhavam, eles oravam, eles buscavam de casa em casa e no templo. Nós lemos então a história da igreja, depois da história de Atos, e nós vemos que ela não vive sempre
de uma forma medíocre, mas e nem também alta, ela sempre tem altos e baixos, não é isso? Às vezes ela está vibrante, forte, exultante, mas tem momentos que ela está morna, fraca, ineficaz, morrendo às vezes. E a igreja não são os tempos não. Quem que é a igreja? Você sabe ou não? A igreja sou eu e você. Essa é a igreja. Então nós lemos sobre esses períodos de avivamento da história. Aliás, estude sobre isso. Quando a igreja novamente parece regressar ao livro de Atos, e a vida e o poder se manifestam, pessoas são transportadas e elas são cheias de Deus e ficam maravilhadas. Muitas delas, quando tem essa experiência, ela fala: será que, por que eu não experimentei isso antes? E quando a gente vê a luz de tudo isso, a gente sente que a gente sabe muito pouco sobre isso. Confesso. Se você olhar o credo apostólico, você vai ver que é bem determinado e claro a teologia sobre o Deus Pai e Deus Filho, mas fala aí o Espírito Santo, não fala mais nada. Não é isso? Lembra aí do credo apostólico? Pouco se fala daquele que Jesus iria enviar em lugar dele para estar conosco. E quando a gente olha para a história, a gente pode pensar: eu não deveria ser assim, eu não devo permanecer assim, eu vejo que existe uma outra possibilidade e eu quero para mim isso, eu vejo a necessidade disso e vejo a urgência disso. Você acha que a igreja precisa disso ou não? Você acha que a nossa igreja, pensando na igreja de Jandaia, você acha que a nossa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo? Você acha? Eu conheço, estou vendo vários irmãos aqui, eu sei que cada um passou uma fase difícil na vida esses tempos. Diferente, complicada. Alguns com luto na casa, alguns com pessoas doentes, alguns com problemas familiares. E eu penso: como sobreviver se não estar cheio de Deus? Como lidar com tudo isso? Como enfrentar tudo isso? Como lidar com tudo isso? Eu conheço uma família em Mandaguari, que agora o pai veio um câncer galopante. Foram correndo agora para o PAN e o médico falou que tem poucos dias de vida. Como a família suportar uma situação dessas? E lidar com tudo isso se ela não estiver cheia de Deus? Com a força que Deus dá para passar por essa fase que a Bíblia diz que tudo tem seu tempo, né? Há tempo para todo propósito, há tempo de amar, tempo de se afastar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Entender essas estações, tendo essa força que o Espírito Santo dá. E eu olhando para esse texto, falei: Deus, eu preciso disso. É o primeiro passo, é entender que existe a possibilidade de Deus te encher, você ser pleno. Há pessoas hoje, e eu não entendo como elas podem fazer isso, mas que estão satisfeitas com o presente estado das coisas. Está feliz? Estou bem assim, está bom assim, está bom eu ir à igreja desse jeito. Elas parecem pensar que tudo está indo bem no país, no mundo, não tem problema nenhum, espiritualmente falando. Aliás, se você pudesse riscar de 0 a 10 como está a sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, de 0 a 10, 10 é o máximo, onde você colocaria isso? E eu fico pensando, e lendo esses dias atrás, tenho lido muito a respeito, li um escritor reformado chamado Martin Lloyd Jones. Ele escreve no seu livro: como alguém lendo o Novo Testamento e olhando para a igreja como está hoje, pode achar que está tudo bem. Como? Como alguém lendo o livro de Atos e fazendo uma releitura do livro de Atos para a igreja atual, a igreja de Cristo, não só a nossa igreja local, pode estar bem e achar que está tudo normal? O primeiro passo, meu irmão, é reconhecer a necessidade, a possibilidade e a urgência disso. Nós vivemos tempos especiais para a igreja. Pastor, como?
Momentos de crise são momentos em que as pessoas estão vulneráveis, estão buscando a Deus. É a oportunidade da igreja. É a oportunidade. Mas como falar, como oferecer algo que muitas vezes eu não tenho, nem para mim às vezes? Existe a necessidade primordial, meu irmão, minha irmã, de autoridade, de poder, de ousadia, de testemunho, de presença de Deus dentro da gente. A maior necessidade de todas da igreja é ser cheia do Espírito. Só depois que a igreja foi cheia do Espírito, Luiz, é que eles saíram proclamar. Só depois. Eles ficaram lá em Jerusalém, no cenáculo, clamando, buscando. E quando ainda ele diz assim: permanecei até que sobre vós venha e sereis minhas testemunhas. Nós precisamos dessa capacitação para vivermos esse dia a dia, as lutas do dia a dia, mas também para seguirmos em frente. Então existe a possibilidade, perceba, é possível Deus te encher do Espírito Santo. O mesmo Espírito que visitou aquela igreja de Atos, que visitou outras, e visitou a igreja presbiteriana da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul foi transformada pelo avivamento que Deus veio sobre a igreja. A maior denominação na Coreia do Sul é a igreja presbiteriana. Oram, oram e oram. Eles têm 3 reuniões de oração por dia. Uma 5, acho que é 4, 5 e 6 horas da manhã. Lotam. Agora com a epidemia talvez diminuiu, mas lotam as reuniões de oração de madrugada. Qual a diferença? Busca. Existe a possibilidade. Existe. Segunda lição. Mas antes, fale comigo. Existe a possibilidade de eu ser cheio do Espírito Santo. Eu queria ver você cheio. Eu queria ser cheio. Eu queria ser tomado. Como Paulo, né? Eu estava conversando com a Cláudia esses dias atrás. Paulo não estava procurando isso, Marcos. Estava indo lá perseguir os crentes. E de repente o Espírito derruba, Jesus derruba ele no chão. Aí o que Deus faz? Bom, fala com um tal de Ananias, que nem presbítero, pastor não era. Ananias, é o seguinte, tem um cara lá em tal lugar, vai lá e ora por ele, para que ele receba o Espírito Santo. Então isso é para todos, não é só para uma classe privilegiada de crentes, não é só presbítero, diácono, pastor que recebe isso. Isso é uma promessa para a igreja. Ananias era um homem cheio do Espírito Santo, e ele colocou as mãos sobre Paulo, ele não tinha nem noção de quem Paulo seria, e Paulo foi cheio. Quem dera Deus levantasse outros Paulos, Pedros, Ananias no meio da igreja. Eu sei que ele pode fazer isso, e nós levantássemos com poder. A Bíblia diz que a sombra de Paulo curava as pessoas. Eu fico pensando, puxa vida, para Paulo falar sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele tinha que viver uma vida muito próxima ou semelhante a Jesus. Então existe a possibilidade de Deus encher você, onde você estiver. Não precisa ser aqui no templo, pode ser lá na sua casa, no seu trabalho. Você pode estar dirigindo o seu carro, no meio da rua, e Deus te tomar da presença dele, você não vai ser nunca mais o mesmo. Nunca mais. Segunda coisa, observe as suas motivações. Isso é muito importante. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Quando a gente lida com assunto espiritual, sempre há pessoas que se tornam interessadas em experimentar algumas coisas. Quero coisa diferente, né? São essas pessoas que vão para lá e para cá atrás de experiências. Conheço muita gente assim. Ficou sabendo que está tendo uma irmãzinha, com todo respeito, uma irmãzinha que está orando lá em tal casa, está revelando, ela quer conhecer o negócio. Ela quer experiências. E numa dessa, elas vão atrás de qualquer coisa, e às vezes não é Deus quem está fazendo. Às vezes é coisa humana e às vezes é do próprio inimigo. Essas pessoas ficam atrás de experiências. Se a sua motivação é para ter experiências, é uma mentalidade errada.
perigosa. Essas pessoas muitas vezes experimentaram várias seitas às vezes, porque é uma experiência, uma coisa zen, né? Elas querem experimentar alguma coisa, interessa a elas essa experiência, e essa experiência às vezes pode custar muito caro. Ela pode ser levada a seguir doutrinas de demônios. Quantas pessoas falam em nome de Deus, mas de Deus não tem nada? Quantas pessoas estão atrás apenas de experiências? Eu louvo a Deus, meu irmão, minha irmã, por cada experiência que eu tive com Deus. Mas a importância da experiência não é ela em si, é o que ela significa. Você não deve buscar ser cheio do Espírito Santo por causa das experiências que Deus vai te dar, porque a experiência é muito pessoal, cada um tem uma experiência diferente. Que a sua motivação e a minha motivação por ser cheio do Espírito Santo não seja para ter novas experiências. Se você quer ter alguma experiência, pode procurar em qualquer outro lugar, não precisa você buscar só a presença de Deus. Mas Deus não quer que você busque ser cheio do Espírito por causa da experiência. Tem muita gente também, e eu já vi isso muito, não posso citar lugares, mas posso dizer isso, que quer ter essa experiência de ser cheio do Espírito. Por quê? Quer poder. Quer poder. Muitos buscam ser cheios do Espírito porque querem poder. Tem o desejo do poder, o desejo de estar em destaque. Por isso que é muito perigoso essa questão, muitas vezes enfatizar-se demais as experiências, e às vezes a pessoa tem algumas experiências, ela acha que ela é superior às outras que não tiveram, e elas querem poder, elas querem estar à frente, elas querem o destaque. Se você quer ser cheio do Espírito Santo por conta de poder, também é um caminho que não é muito bom. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver sobre um homem chamado Pedro, que eu acabei de dizer, assustado, tímido, covarde antes do Pentecostes, e de repente Deus enche ele de poder, e ele prega um sermão, o primeiro sermão da minha vida, da vida dele aliás, da minha não, quem dera fosse, um sermão, primeiro Ricardo, 3.000 se converte. Que pastor que não quer isso? Você pregar 3.000, imagina eu pregar, todos vocês não eram convertidos, eu pregar, todos vêm aqui para frente e entregam a vida para Jesus, de verdade, não é só porque ficou emocionado. 3.000 pessoas, sem microfone, sem louvor, sem violão. Imagina o silêncio que estava naquele lugar para ouvir Pedro. Imagina a autoridade que aquele homem tinha para pregar e chamar a atenção, e daqueles milhares, 3.000 se convertem. 3.000. 3.000. Eu estava ouvindo Augusto Nicodemos dizer que às vezes nós pregamos 3.000 sermões para um se converter. E Pedro prega e 3.000 se convertem. Que pastor que não gostaria de um poder desse? De ter essa autoridade? Mas eu não posso buscar, e nem você buscar ser cheio do Espírito Santo por conta desse poder. Não é isso. Não é para isso. Quando nós lemos a história dos irmãos que experimentaram avivamento, por exemplo, lá da Inglaterra, Whitefield, Wesley, Charles Spurgeon, pregador famoso, e a gente vê o poder, a forma como Deus usava eles como poder, e nós queremos isso para nós. Mas o perigo é muito sério. Tem muita gente que falsifica isto para ter poder. Eu me lembro, quando eu tinha a idade do Guto, um pouquinho mais velho, eu fui numa reunião em que se incentivava e se forçava a barra para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. E eu me lembro que eles levavam as pessoas, olha só, eles induziam as pessoas a repetir algumas palavras, quase que hipnotizava a pessoa, ela começava a repetir aquilo e pensava que aquilo era algo que era Deus quem estava fazendo. Era uma indução. Como um psicólogo pode levar alguém a fazer algo? Há um tempo atrás eu ouvi também uma história muito interessante e triste. Eu ouvi o testemunho de um ex-pai de santo. Ele era pai de santo daquela novelista famosa que morreu há muito tempo,
Quem assistia a novela há muito tempo, na época que o Tarcísio Meira era novo, vai lembrar da Janete Claire. Já ouviu falar dela? Ela era esposa de Dias Gomes. Janete Claire era uma das que consultava esse pai de santo para pegar algumas direções espirituais para a vida dela. E ele dizendo, depois que ele se converteu, aliás, antes dele se converter, ele ia naqueles terreiros de Umbanda, e onde baixava o espírito lá, e ele disse que certa vez ele estava esperando o espírito baixar, mas não baixava, aí atrasou e depois que baixou, falou: onde você estava? Ele falou assim: eu estava imitando falar em línguas numa reunião de oração, por isso que nós demoramos. Tomem cuidado com falsificações. Muita gente em busca de poder simula situações que não são Deus, que não é Deus quem está fazendo. Existe o dom de línguas como tantos outros dons, mas tomem cuidado. Nem tudo que se ouve vem de Deus. Nem tudo. Muita gente busca, e eu estou dizendo ainda a motivação, buscam porque quer dom. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero ter dom. Eu quero curar, eu quero profetizar, eu quero dons e dons e dons. E essas pessoas se concentram em buscar a presença de Deus, interessado em ver os fenômenos acontecer, ver os dons acontecer. Estão sempre falando mais dos dons do que de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo proporciona a experiência. Diga assim: o Espírito Santo proporciona experiências. O Espírito Santo proporciona poder. O Espírito Santo oferece dons. Tudo certo. Mas a sua motivação não deve ser por isso. Você sabe qual deve ser a motivação para a gente ser cheio do Espírito Santo? Você sabe ou não? Nós não devemos sempre buscar, nós devemos sempre, aliás, buscar a Jesus, conhecer a Jesus, conhecer o amor de Deus, ser testemunha de Jesus, ministrar para a glória de Jesus. É isso que a gente vê no Novo Testamento. Veja o que o apóstolo Paulo diz nessa busca que ele tem, que eu possa o conhecer. Ele não pede para ter experiência, mas que ele possa conhecer Jesus, conhecer o poder da ressurreição, conhecer a comunhão do sofrimento de Jesus. É isso que você deveria ver. É por isso que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse sobre o Espírito Santo que ele, o Espírito Santo, não se autoglorificaria. O Espírito Santo viria para glorificar a Jesus. O Espírito Santo não veio para promover um ser humano, ele vem para promover o nome de Jesus. O nome de Jesus é que deve ser glorificado. O Espírito Santo é enviado para glorificar Jesus. Uma das mostras de alguém cheio do Espírito Santo é que ele glorifica Jesus, é que ele engrandece a Jesus, ele louva Jesus, como João Batista dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. E aqueles que estão familiarizados com o livro de Atos sabem que é isso que acontece. Veja, quando Deus enche a igreja em Atos, o que eles faziam, Ricardo? Proclamavam Jesus, falavam de Jesus, falavam da salvação. Eles não ficavam buscando experiências, buscando poder, buscando dons. Isso era natural, porque eles buscavam conhecer mais Jesus, conhecer mais Jesus de perto. Ao longo de todo o livro de Atos, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, eles pregam sobre Jesus. Romanos 5,5, Paulo escreve: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? Derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A pessoa cheia do Espírito Santo, Ricardo, Luiz Carlos, irmãos que estão aqui, irmãs, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela sente o derramar do amor de Deus. Ela vai sentir o quanto ela é amada. Eu me lembro quando eu via a igreja, criança, eu ouvia as pessoas falar como Deus me ama, contava a experiência, e eu pensei: puxa, eu queria sentir esse amor. E quando a gente busca a face do Senhor oração, tem momentos que a gente sente o amor de Deus derramado sobre nós, e a gente fala: puxa,
É aquela canção que nós cantamos: não posso comprá-lo nem merecê-lo. Esse amor foi derramado e nos quebra. E a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. A gente fica envergonhado por não merecer esse amor. Uma crença que não leva ao amor é uma crença duvidosa. Se a pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas não demonstra amor pelo próximo, por Jesus e por Deus, é de se duvidar. A ênfase da Bíblia sempre foi sobre amor. A relação do homem para com Deus é uma relação de amor. O principal mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A Bíblia também diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus derrama seu amor sobre nós. Deus derrama. Pergunta que eu tenho a você: você já sentiu esse amor de Deus derramado sobre você? Lá no momento de oração, no momento que você estava, sei lá, um momento que você estava em busca da presença de Deus, você sentiu que Deus derramou do seu bálsamo, da sua presença, do seu amor sobre você? Romanos 8, Paulo escreve: porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem experimenta esse amor de Deus derramado em si, ele tem a liberdade para chegar diante de Deus e chamar Deus de papai. Ele não perde o respeito para com Deus, mas ele tem intimidade com Deus para falar e conversar com ele como foi de um pai para um filho. Toda a liberdade. Toda. Até que ponto você conhece esse amor de Deus que eu estou dizendo? Você tem essa liberdade de chegar para Deus, ao invés de fazer uma oração solene: soberano Deus e poderano Deus, né? Poderoso Deus. Em vez de uma oração solene, você fazer aquela oração de intimidade, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa, porque você é tão íntimo de Deus. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, e nada pode nos capacitar para isso, a não ser quando nós somos cheios, quando o amor de Deus é derramado sobre nós. E sabe por quê? Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse é o cristianismo do Novo Testamento. Não é apenas um tipo formal, educado, correto, ortodoxo de fé e de crença. O que caracteriza esse amor, esse cristianismo, é o amor e a paixão que eles têm. Esse amor que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. E quando a gente vê sobre a igreja em momentos em que ela buscou a face do Senhor. Em outras palavras, é colocar 1 Coríntios capítulo 13 na sua vida como regra. Eu tive pensando esses dias: será que a igreja de hoje, não a igreja nossa em específico, mas a igreja de Cristo de hoje, seria digna de receber uma carta escrita de Paulo de 1 Coríntios? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós olhamos para a carta de Paulo a Coríntios e falamos: nossa, que igreja problemática. Tinha muitos problemas, de fato. Mas Paulo escreve para aquela igreja porque aquela igreja ela não sabia lidar com os dons que Deus deu. Ela tinha todos os dons. Será que hoje Paulo escreveria essa carta para a igreja de hoje? Para lidar com as questões de 1 Coríntios, das mesmas? Ou será que ele escreveria outra coisa? E eu fiquei pensando nisso. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, porque ela tinha problemas na forma de administrar os seus dons. Será que nós temos tido esse tipo de problema? Ou será que nós estamos aquém do que Deus pode fazer conosco? Fiquei pensando nisso. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Qual a sua motivação? Terceiro, obedeça. Obedeça. Para eu ser cheio do Espírito Santo, além de saber que é uma possibilidade, além de ter uma boa motivação, eu preciso obedecer à ordem, aos dizeres de Deus. Se você olhar Atos 5, a partir do verso 39, a gente vê que Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele termina: ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus outorga o Espírito Santo para quem? Para aqueles que o obedecem. Não é para todo mundo. Ou no sentido de ser cheio do Espírito, não de ser salvo. Pedro já estava falando para a gente salvo aqui. Mas Deus outorga ser cheio dele, da presença do Espírito, para aqueles que são obedientes, para aqueles que buscam. Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus oferece, dá, outorga o Espírito Santo àqueles que obedecem. Você tem obedecido a Deus? O Espírito Santo é o dom de Deus, e ele dá àqueles que o amam. Aliás, a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para quem? Para aquele que tem os mandamentos e os guarda, ou seja, que obedece. O amor não é apenas um sentimento, meu irmão, não é apenas algo que você sente um culto, ou quando você está lendo a Bíblia. O amor é algo que vem de Deus. Por isso que a Bíblia nos dá conselhos e exortações com relação a isso. Às vezes, meu irmão, minha irmã, estou quase terminando já, às vezes nós entristecemos o Espírito. Quando é que nós entristecemos o Espírito? Você já parou para pensar nisso? Quando é? Quando a gente desobedece. O Espírito está dentro de você porque você é salvo, é fato, se você entregou a vida para Jesus. Você não pode ser um cristão sem que o Espírito Santo esteja em você. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo já passa a habitar em você. Isso chama-se novo nascimento, chama-se regeneração. Então o Espírito que está em você, trabalha em você, repreende você, admoesta você, faz você se sentir infeliz e desconfortável quando você faz algo errado. Ele te constrange, ele te mostra, a voz da sua consciência através do Espírito te mostra coisas que não agradam. Quem aqui já fez alguma coisa errada e sentiu: puxa, Deus, me entristeci porque Deus mostrou que eu estava errado? Já aconteceu isso com você? Você estava lá fazendo uma coisa, aí você pisou na bola e falou: puxa, é o Espírito Santo te incomodando. Nós devemos fazer tudo o que nós pudermos no caminho da obediência. Você não pode entristecer nem apagar o Espírito Santo. Existe diferença entre apagar e entristecer o Espírito Santo. Entristecer, como eu disse, tem a ver com obediência. Quando Deus pede para você fazer algo, quando Deus espera que você faça algo e você faz o contrário disso, você entristece o Espírito Santo, porque Ele esperava que você fizesse aquilo, você fez outro. Mas tem um apagar. O que é o apagar o Espírito Santo? É algo diferente. Nesse sentido, é mais aplicável ao que os cristãos fazem quando eles estão reunidos e Deus começa a agir na igreja. Aí vem aquele sentimento: se eu fizer isso, o que vai acontecer? Você começa a orar, por exemplo, você está lá na sua casa orando sozinho, você começa a sentir a presença de Deus, aquilo começa a te quebrantar, e você fala: pai, deixa eu parar, vou parar de orar aqui, não sei o que vai acontecer. Você está apagando o Espírito. Isso é apagar o Espírito, resistir ao movimento geral sobre o seu espírito. Você sente a presença de Deus, e quando você está orando para Deus, não é o diabo que vai te incomodar, não é o diabo que vai vir sobre você, é o Espírito Santo. E aí você sente aquela influência, então você começa a duvidar, ficar inseguro, com medo, e fala: ixi, o que vai acontecer? Então você para. Você está apagando. Deus podia fazer coisas extraordinárias naquele momento na sua vida. A Bíblia diz, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Às vezes Deus está começando algo especial na sua vida, você começa a buscar a presença de Deus, você começa a sentir a presença de Deus, fala: peraí, vou parar um pouquinho, eu não sei o que vai acontecer. Pô, mas se é Deus que está fazendo, fique tranquilo, você não vai ficar louco não, nem fanático,
vai ficar só cheio de Deus. A obediência consiste em nos colocarmos como somos, juntamente com todos os nossos assuntos, e apresentar diante de Deus as nossas súplicas. Se você acredita que é filho de Deus, então você diz na presença de Deus: eu não sou meu. Eu fui comprado por um alto preço. Como nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Eu sou de Deus, estou à disposição, não importa o que aconteça, qualquer que seja o custo, não me importa, eu me rendo. Você tem mostrado profundidade de desejo de buscar a presença do Senhor? Última lição, óbvia, essa última é óbvia. Ore. Depois que você vê a possibilidade que você possa ser cheio do Espírito Santo, depois que você analisa as motivações pelas quais você quer ser cheio do Espírito Santo, depois que você começa a ter uma vida de obediência a Deus, busca obedecê-lo na sua palavra, não fora dela, você começa a orar. E você não começa com a oração, mas chega gradualmente à oração. Depois de todo esse processo, você percebe, embora faça tudo o que você possa, você percebe que você não tem direito sobre Deus e não pode exigir de Deus isso. Você não pode reivindicar isso. É dom, é dádiva. Você mostra o desejo a Deus, obedecendo a Deus, mas isso nunca vai comprar a vontade de Deus. Não há nenhum sacrifício que você venha fazer que vai comprar a vontade de Deus para a sua vida e vai convencer Deus que você é digno de alguma coisa. É graça. Quando você entende isso em oração, você diz: eu sou um servo inútil, eu sou unicamente dependente da graça, da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus. Eu não obedeço a fim de obter coisa alguma, eu obedeço porque eu amo a Deus, eu quero conhecer a Deus. É isso que Deus espera de você, que você chegue a Ele não porque você quer algo, mas que você chegue a Ele porque você o ama e porque você quer conhecê-lo mais. Pai sabe quando o filho chega a pedir, começa a dengar o pai: ah, papai, eu te amo. Mas não é porque ele ama, ele quer alguma coisa. Pai sabe disso. Imagine Deus que sonda os nossos pensamentos. Deus quer que você chegue a Ele porque você o ama, que você quer conhecê-lo mais. Mas tendo feito tudo isso que você pode, ainda você continua sendo suplicante, clamando. Deve ser uma oração, como nós dissemos no início, persistente, urgente, importuna. Tem muita gente, infelizmente, que censura aqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo. Quando você começa a buscar essa bênção de Deus, Deus vai te mostrar certas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, e às vezes você não quer vê-las. Ele vai deixar você saber o que está em você que o impede de receber tudo que Ele tem para você. Se você deixar Ele mostrar tudo isso, se você deixar Ele entrar em todos os cômodos da sua casa, que é a sua vida, que é o seu interior, e deixar Ele fazer a faxina que é necessária, você vai experimentar uma vida exponencial, uma vida em abundância. Você precisa disso. Eu preciso disso. Pastor, mas como eu oro para ter isso? Implore as promessas. Busque as promessas de Deus. A Bíblia diz em Atos 2,39: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para todo mundo, para todo aquele que se converter, para todo aquele que se render a Jesus. Diga isso para Deus: ó Deus, a sua promessa diz que isso é para todos nós, inclusive para mim. Os pais da igreja, lá no início, eles costumavam usar esse termo: suplique as promessas de Deus, busque as promessas. Nada que seja além delas, mas também nada que seja aquém delas. Às vezes nós vivemos uma vida muito aquém do que Deus quer, por medo de ir além do que Deus falou. Tome cuidado. Às vezes vivemos aquém do que tudo que Deus tem, porque a gente tem medo de ir além. Nós precisamos ter equilíbrio. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou pregando. Hoje nós não escutamos muito isso, porque as pessoas não oram mais. Tem gente que ora 2 minutos, já não tem mais assunto para falar com Deus. Que intimidade é essa?
Quando você namora uma pessoa, você quer conhecer a pessoa, você sempre tem assunto, não é? Você não vê a hora de encontrar aquela pessoa, sempre tem conversa. E ainda acha que a vida está boa com Deus. Começa 2 minutos. Se você, por exemplo, você quer saber como sua oração vai durar? Pega um papel antes de orar e anote todos os motivos que você tem para agradecer. Se você anotar tudo, você vai ver que não vai faltar tempo para orar. É muita coisa. Anote para quem você precisa clamar, orar por alguém, para da sua família. Você vai ver muita coisa. Mas às vezes a gente não tem essa intimidade para falar com o Pai. Você precisa lembrar das promessas e não reivindicar, relembrar e suplicar as promessas de Deus para a sua vida. Como Jacó segurou o anjo, né? Deus brigou com Deus e falou assim: eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Busque Deus. É Deus que fixa o tempo. Nós não podemos fixar. Deus, é o seguinte, ó, amanhã eu vou orar lá na minha casa, às 7 horas da manhã, vou fazer uma semana de jejum e oração, e em 7 dias o Senhor vai me encher do Espírito Santo. Não é assim. É Deus que faz isso. Ele pode demorar 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 1 minuto. É Deus quem faz. John Wesley, por exemplo, e tantos outros homens agonizaram na presença de Deus antes que fossem visitados pela presença de Deus. Eles já eram cristãos, eles já eram salvos, até que um grupo de jovens se reuniram para orar lá em Cambridge, em Oxford ou Cambridge, eu não lembro agora, acho que é Oxford. E aquele grupo de jovens começou a orar de madrugada. Eles já eram salvos, já eram crentes, mas Deus os visitou com a presença do Espírito. A partir dali Deus varreu a Inglaterra com avivamento, porque eles buscaram. Eu quero terminar com a história de um grande pregador dos Estados Unidos chamado Moody. Você pode procurar sobre ele. Ele já era um homem convertido, ele tinha um trabalho missionário numa cidade chamada Chicago, e ele foi bem sucedido como pastor. Até que 2 senhoras, olha, escuta isso aqui. Aquele pastor pregando, imagine só eu fiquei pensando nisso. Pregando, a igreja crescendo, Deus abençoando, e de repente eu estou terminando o culto, aquelas 2 senhoras chegam para ele e falam assim: ó, nós estamos orando pelo Senhor. Aí aquele pastor, puxa, por que será? Qual o motivo da oração? Aquelas mulheres olharam para ele e falaram assim: pastor, nós estamos orando para que você tenha mais poder. E ele pensou: puxa, mas eu prego, Deus tem abençoado, a igreja tem crescido. E ele ficou pensando naquilo. E meses foram se passando, ele nunca mais esqueceu daquelas palavras, e ele começou a perceber o que aquelas irmãs queriam para ele. E ele mesmo começou a orar por aquilo. E ele continuou aquilo por 6 meses. 6 meses, suplicando que Deus atendesse a sua oração. E certo dia, ele viajou, foi para Nova York, em Wall Street, lá aquela rua famosa nos Estados Unidos, aquela região, numa tarde andando, e de repente Deus toma ele no meio da rua. Já pensou nisso? E o Espírito Santo foi derramado sobre ele. 6 meses. Ele nunca mais foi o mesmo. E Deus visitou a sua vida e abençoou aquele momento da história da igreja, porque Deus o encheu. Você deve orar, e eu também. Ó Deus, nós não o conhecemos, nós sentimos esse amor, não sentimos todo esse amor, nós queremos conhecer o Senhor mais de perto. Agora é um desafio meu para você. Ore que nem essas irmãzinhas aqui. Ore a Deus para que Deus me dê mais poder. Não poder é poder de Deus. Ore. Porque John Wesley dizia assim: Senhor, incendeia os púlpitos, porque aí sim a igreja pega fogo. Incendeia os púlpitos. Seja a sua voz falando para o povo. Que a sua voz seja ouvida, Senhor. Então eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Quando você lembrar o meu nome, ore para que Deus me dê poder. Não poder no sentido, como eu já disse, poder da presença de Deus, unção de Deus, ser cheio de Deus. E eu vou começar a orar por você também. Eu vou orar para que Deus encha a sua vida da presença dEle. Essa deve ser a maneira de orar. Suplique a Deus dessa forma, faça-lhe conhecido o seu desejo.
Que a nossa igreja hoje, meu irmão, minha irmã, seja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo. Que nos tornemos pessoas que transbordam a presença do Espírito Santo. Eu quero ver você se derramando na presença de Deus, buscando a face de Deus, clamando a presença de Deus. Amém?